E Gabigol deixou no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro em dezembro. Vídeo de hoje do canal da Nicola repercute a informação no dia seguinte ao gol dele, que garantiu a vitória da Raposa. E fala de Arrascaeta, cujo contrato ainda não foi renovado. O Arrasca vive a temporada mais artilheira da carreira. Te atualizo também sobre o Cruzeiro com uma mudança na filosofia de reforço, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora começar o nosso conteúdo de agora com as últimas do mercado. A primeira informação é sobre Brasil e França, que estão negociando um amistoso para o mês de março. Em preparação à Copa do Mundo, a tendência é que esse jogo aconteça nos Estados Unidos, de acordo com a imprensa francesa. Para te falar sobre o Cruzeiro, que decidiu mudar de forma radical sua filosofia de contratações de reforços desde a saída de Alexandre Matos. Só para lembrar que enquanto era comandado pelo Matos, Cruzeiro investia em jogadores jovens, mas também em veteranos. Foi nessa condição que acabaram contratados o Cássio, 38 anos de idade, o Bolassi, 36, Carlos Eduardo e Fagner, 35, Fabrício Bruno e Gabigol, 29 anos. Mas, depois da saída do Matos, Pedro Lourenço, Pedro Júnior e Paulo Pelaipe decidiram se sentar à mesa e chegaram a uma conclusão. Não dá mais para contratar jogadores veteranos que podem garantir um ganho esportivo, mas certamente não vão assegurar uma venda futura. E diante disso, o Cruzeiro passou a buscar apenas atletas jovens. Os 4 reforços contratados nessa janela, todos bem mais novos do que os jogadores que eu citei. O mais velho de todos, Luiz Sinisterra, colombiano de 26 anos de idade. O Cruzeiro também fechou com Rian Guilherme, volante de 22 anos, com Arroio, atacante de 19, e com Cauê Moraes, lateral direito de 18. Cruzeiro também já tem seu primeiro reforço garantido para 2026. Trata-se de Neiser Villarreal, atacante colombiano de 20 anos de idade que pertence ao Milionários. Ele assinou um pré-contrato e vira reforço cruzeirense a partir de dezembro, embora só possa jogar a partir do ano que vem. Essa mudança no perfil de contratações tem a ver com a capacidade de investimento. O Cruzeiro pode gastar mais com direitos econômicos, mas pretende recuperar esse investimento com as transferências desses atletas num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre Arrascaeta, que segue sem renovar seu contrato, mas nunca brilhou como na temporada de 2025. Mesmo estando no mês de setembro, ele já se igualou à temporada mais artilheira da carreira, que era de 2019. Tanto nesse ano quanto em 2019, o Arrasca chegou a incríveis 18 gols marcados. Ele está a 6 gols de igualar a temporada com mais assistências. São 13 passes para gol nesse ano. Na temporada de 2022 ele conseguiu 19 passes para gol. A julgar pela ótima fase do meio atacante uruguaio, dá para imaginar que 2025 vai quebrar todos os recordes. Até porque nas últimas 7 partidas com a camisa do Flamengo, o Arrasca soma 5 gols e mais 5 assistências. Jogador que vive fase espetacular e que se cuidou bastante para jogar mais do que normalmente. Foram 43 partidas, 18 gols e 13 assistências na atual temporada. Ele é o artilheiro do campeonato, ele é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro e um dos principais jogadores em atividade por aqui. Seu contrato se encerra em dezembro de 2026 e a tendência é que muito em breve o Flamengo chegue a um acordo para a prorrogação desse vínculo, pelo menos até 2028, com o Arrasca subindo para algo na casa dos 2 milhões de reais por mês de salário. Bora falar agora sobre Gabigol, que foi o herói da vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Bahia, de virada em Salvador. Gabigol saiu do banco para marcar um lindo gol de fora da área, num chute depois de uma cobrança de falta. Mas o que mais repercutiu depois dessa partida foi a declaração do Gabigol colocando em dúvida seu futuro. Ele disse o seguinte, abre aspas, é difícil falar sobre treinador, né? Ele tinha sido perguntado sobre essa questão e a relação dele com o Leonardo Jardim. Na comemoração do gol ele vai dar um abraço no treinador português. E o Gabigol completa, venho trabalhando bastante, buscando minutos. É claro que todo jogador quer jogar, é sempre muito difícil, mas trabalhando a gente vai conseguir ajudar o time. Depois ele completa, a gente tem uma relação incrível, se referindo justamente ao Jardim. Falo sobre tudo. E eu tive muitas dúvidas com ele sobre a questão do staff. Eu busco minutos, ele sabe disso. O Cruzeiro tem vindo num ano maravilhoso. E aqui a parte mais importante, e em dezembro a gente vai voltar a conversar. Essa resposta foi claramente sobre a possibilidade de ser mais ou menos aproveitado e sobre o incômodo dele de ser reserva.
O Gabigol deixando bem claro que vai aceitar continuar jogando menos do que imaginava até o fim da temporada, mas em 2026 vai querer avaliar quais são os planos do Cruzeiro para com ele antes de tomar sua próxima decisão. Eu já tinha contado para vocês, coisa de um mês atrás, antes das janelas fecharem, que ele havia pedido para que seu empresário encontrasse clubes para que ele pudesse deixar o Cruzeiro. E esse foi o grande ponto. Há uma dificuldade grande de achar times de ponta que topam bancar seus vencimentos. Hoje o Gabigol ganha 2.400.000 reais por mês. Na metade da temporada fica ainda mais complexo. A imaginação, a expectativa é de que para janeiro, com o início de temporada, possam surgir interessados. Gabigol que tem contrato até dezembro de 2028 e voltou a marcar um gol pela primeira vez desde 20 de julho, quando havia anotado no confronto contra o Juventude. Gabi que já tem 118 gols no Campeonato Brasileiro, desde que ele estreou no Campeonato Brasileiro, ele é quem mais marcou gols, o segundo está bem distante, o Pedro, com apenas 82 gols marcados. Primeiro, Edu, sobre o Leonardo Jardim e a maneira como ele influencia no jogo, além da troca de peças pensando individualmente nos caras, né? Porque no minuto 71, ele tira o Caio, bota o Gabigol, tira o Christian, bota o Arroio, tira o Wanderson, coloca o Sinisterra. Ele mexe na característica do time também, né, Edu? Mexe, mas ele falou na coletiva, né? Foi pra cima. O Cruzeiro foi pra cima, tava perdendo o jogo, você perdido por um ali. Pensa mais em tentar o empate, buscar o empate, do que não tomar o segundo gol. Eu acho que foi esse o raciocínio do Leonardo Jardim, e anteriormente ele não tinha as peças com essas características, né? Vamos puxar pela memória antes da parada, aliás, antes da janela ser aberta. Num jogo como esse, sem Arroio e Sinisterra, quem seriam os substitutos? Marquinhos. Provavelmente ele colocaria o Marquinhos por um lado, talvez o Bolassi pelo lado do campo. Hoje ele não tinha o Eduardo, mas se tivesse certamente. Mas sabe qual que seria a estratégia? Talvez ele não mexesse. Como fez em outras oportunidades, ele simplesmente não mexeu, porque ele sabia, por mais que a gente peça, imprensa, por mais que o torcedor ele peça na arquibancada, a decisão do treinador é sempre a mais difícil, né? E é sempre a melhor pensada e aquela que tem mais... ele tem mais justificativas, porque ele está no dia a dia, cara. Ele conhece o elenco muito mais que a gente, ele sabe da característica do jogo dele muito mais que a gente, muito mais que o torcedor. E eu entendo. Entendo a imprensa, entendo a torcida, porque é cultural do futebol brasileiro, né? Não tá bem? Faz as 5 alterações. Mas não é cultural do treinador europeu e nem do treinador sul-americano aqui, que não, da Argentina, talvez do Uruguai. Eles não são tanto de mexer como é o treinador brasileiro. Eles não acreditam que o número de mexidas de peças seja a solução. E sim a característica das peças. E que se você não tem a característica, é melhor não desmontar um time que está organizado, apesar de não estar vencendo, do que mexer por mexer, não ter a peça que você precisa e desmontar e descaracterizar o time. Talvez você vá piorar a sua equipe, como aconteceu com o Cruzeiro em alguns jogos. Vou citar 2, Ceará e Santos, em que o Leonardo Jardim acabou mexendo e piorou o time, porque não tinha característica. Hoje ele mexeu, foi ousado, porque ele abriu mão de um time mais equilibrado para ter mais ousadia lá na frente, para ter mais 1 contra 1, e foi premiado, cara, com 2 pontas que ele não tinha anteriormente, Sinisterra e Arroio. E ele fez a alteração do Gabigol, que já era uma alteração normal, mas muito mais pelo Caio Jorge tá voltando ali de uma recuperação de lesão. Eu não sei se o Caio Jorge tivesse 100%, ele teria saído. Ele saiu logo depois de quase marcar um gol. Um cruzamento que veio da direita, acho que foi do William, e o Caio Jorge raspa de cabeça, a bola passa muito perto, logo depois do gol do Bahia. Mas ele coloca o Gabigol. E no momento que ele tira o Matheus Pereira, quando já estava 1-1, e ele põe o Bolassi, ele traz o Gabigol para fazer o papel de meia e deixa o Bolassi fazendo o papel de centroavante. Então, cara, as mexidas foram porque, para esse jogo contra o Bahia, ele tinha a característica que ele vinha pedindo ao longo do campeonato, ao longo da temporada. E a gente viu isso nitidamente, né? O Arroio não foi só o jogador do 1 contra 1. Ele acha passes que outros jogadores não encontrariam. E a gente viu muito mais de Arroio hoje do que de Sinisterra, apesar do gol do Sinisterra, porque o jogo do Cruzeiro foi se construindo pelo lado do Arroio. Ficou um jogo mais favorável ao Cruzeiro pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Então, cara, o Jardim está com esse grupo nas mãos e a cada rodada o Jardim vem dando lições pra gente, né? E aí eu me coloco no meio mesmo. Nós que pedíamos alterações mais cedo, por que não mexer agora? Ah, demorou a mexer aqui, demorou a mexer ali. E vinha o Jardim com toda a calma do mundo explicando nas coletivas, e aos poucos ele vai provando por A mais B que às vezes a mexida por mexida, ou mexer por mexer, não vai fazer diferença. E que muitas das vezes, quando você não tem a peça que vai fazer a diferença, uma mexida pode piorar o seu time, como aconteceu com o Cruzeiro em algumas rodadas, e hoje ao contrário, quando chegam as peças e que ele pode utilizá-las,
a coisa mudou. E hoje o Cruzeiro virou um jogo, eu vou repetir, difícil pra caramba, tá, cara? Difícil, o Bahia jogou bem, levou muito desconforto ao Cruzeiro. Não foi uma virada simples, não foi uma vitória simples. Foi uma vitória para engrandecer ainda mais o Cruzeiro nessa competição. O Cruzeiro de 2025, pós-chegada do Leonardo Jardim e ganhando maturidade, ele dá pouquíssimas brechas para críticas, né? Às vezes um fato que é criticável agora, passa 2 semanas você fala, realmente... Eu estava errado e ele estava certo. Realmente, a justificativa do Jardim lá, ele estava certo. O tempo tem mostrado, né? E nos argumentos, né, do Jardim e com o que acontece no campo, né? Ele está mostrando, e em nenhum momento, né, nas coletivas em que ele foi também questionado, pressionado, ele precisou brigar, ele precisou levantar a voz. O Jardim nunca fugiu, ele nunca fugiu dessas perguntas. Ele sempre foi muito calmo nas respostas, e aí às vezes a gente concordava, discordava, mas ele dava o argumento dele. E agora nós sempre dá o braço a torcer aqui, porque no fim das contas ele estava certo, Leonardo Jardim estava certo. E é importante também essas peças chegarem num contexto que favoreça, para que elas possam chegar com calma, porque o Arroio tem 19 anos. Sinisterra é um jogador que chega também e... Para recuperar a parte física ainda, para voltar. Mas é novo também, né? É novo, né? O Sinisterra acho que tem 24, né? Um pouquinho mais que isso. 26 anos. Mas é cara novo, né? Mas já tá pronto, né? Já tá mais pronto do que o menino. O Arroio é mais aposta, muito jovem, mas o Sinisterra ainda precisa também recuperar o futebol, porque na Europa teve muitos problemas físicos. Agora, olha só o contexto em que eles estão se inserindo. Um time encaixado, em que eles não chegam com aquela responsabilidade de que eles precisam ser a solução do time. O Cruzeiro já tem um time. Eles chegam para ser a solução em alguns jogos, como foi hoje. É um jogo que precisava dessas características. Mas é muito melhor quando você já chega num time que está arrumado, que o treinador que pediu, né? O treinador, junto com o seu grupo de trabalho, escolheu a dedo. O Cruzeiro não foi no mercado fazer loucura. O Cruzeiro, para muitos, até demorou, mas ele foi no tempo certo, no tempo que precisava, porque foi criterioso. Então, o Jardim explicou mais uma vez, são características diferentes daquelas que eu tinha. E aí faz sentido colocar o Arroio no jogo como era o de hoje, em que o Cruzeiro está perdendo de 1-0 e precisa de um jogador diferente da característica do Christian. Então, assim, o Cruzeiro ganha muito com essas peças e elas chegam também num contexto muito favorável, em que elas não precisam ter aquela pressão toda. Eu tô chegando e eu sou a solução de todos os problemas. Na verdade, o Cruzeiro, ele tem poucos problemas hoje. Ô, Cirilo, a gente tá falando muito do trio que entrou, né? Do banco de reserva, do próprio Matheus Henrique, num campeonato em que o Caio Jorge é o grande protagonista, mas não dá para deixar passar a jogada do Matheus Pereira no gol de empate, né? Já anotaram isso aqui. O Arroio, ele parte para cima 2 ou 3 vezes ali, dá a bola pro Matheus, e o Matheus faz o que quer com o marcador, chuta na trave e o Sinisterra empurra, né? O diferente da jogada é o Matheus Pereira. Absolutamente. O golaço da jogada sai dos pés do Matheus Pereira. O passe do Arroio é bom, a jogada pela direita é boa, mas o Matheus Pereira mete uma caneta e ali num curtíssimo espaço, né? Avança, dá um corte, traz para a perna esquerda, chuta, tira do goleiro, a bola caprichosamente beija a trave e aí vem o fator posicionamento do Sinisterra, um pouco de sorte também, vai no pé do atacante do Cruzeiro para ele empurrar para as redes, mas destacar a jogadaça do Matheus Pereira, que é aquele jogador que tem aquela pecha ainda, né, de o Matheus Pereira não tem aparecido nos grandes jogos, hoje foi um grande jogo, hoje foi um jogo difícil pra caramba, foi um confronto ali de G4, porque o Bahia tem jogos a menos, e o Matheus Pereira apareceu, o Matheus Pereira foi protagonista e ele protagonizou o lance do primeiro gol do Cruzeiro.